Olá, amigos do Grupo Espírita Batuíra e da TV Batuíra de Portugal. Com a graça do nosso querido mestre, vamos fazer mais um trabalhinho e vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de nos ligarmos a Ti, de percebermos nossa vida infinita e vivermos na Tua paz. Obrigado por todos os potenciais que constantemente colocas para o nosso desabrochar, para nos tornarmos melhores, mais serenos, mais alegres, mais donos de nós mesmos. Que a Tua luz nos abençoe em mais esse trabalho, para que nossa mente e nosso coração estejam contigo. Muito obrigado aos queridos amigos espirituais que atendem a essas atividades. Estejamos todos na paz. Muito obrigado, que assim seja. Bom, nós vamos tentar abordar um pouquinho, então, esse tema, tranquilidade fundamental. O nosso mestre, então, já nos colocava: pedi se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. O amorzão sempre nos dando todo o estímulo e a esperança. E Rousseau nos coloca: todo homem quer ser feliz, mas para consegui-lo precisa antes compreender o que é felicidade. Interessante, né? E o Kant, o crítica da razão pura, nos fala assim: a felicidade é o estado, seria, ele está questionando, né? Em que se encontra no mundo um ser racional, porque é a razão, né? Para que em toda a sua existência tudo decorre conforme o seu desejo e a sua vontade. Então a gente fica pensando assim: vai ser feliz a pessoa que satisfaz os desejos em quantidade, qualidade e duração sempre? Já dá para a gente perceber que isso é impossível, até porque tudo na vida é impermanente, todos os nossos próprios estados emotivos. Então a gente tem aquilo que se chama adaptação hedonista. Hedonismo está ligado a prazer, então nós nos adaptamos ao prazer. Então, por exemplo, a gente come uma fatia de torta de chocolate, né, daquela água na boca, aquele prazer, aquela delícia. A primeira fatia. A segunda fatia já, né, já não é o mesmo. A terceira talvez até. Né? Então, o que quer dizer isso? Nós temos estados de felicidade. Olhar para a fatia, dar uma emoção, comer aquela fatia, depois passa aquilo. Né? E o homem no mundo ele tem estados de emoções e de compreensão também. Né? Isso é que é interessante. Então, nós vamos ter, digamos assim, historicamente, na Terra, o que a gente chamaria assim, uma alma coletiva, banal, né? Que somos nós, do dia a dia, e periodicamente vem espíritos superiores com uma nobreza espiritual que tentam elevar a nossa compreensão, nosso estado de espírito. Então, falando um pouquinho sobre essa alma coletiva, banal, essa massificação, ela pensa mais ou menos igual, pensa meio que em forma de alma-grupo, assim. Né? E a gente teve 5 épocas, didaticamente, né, em que nós vivenciamos. Primeiro, a cosmologia grega, nós pensávamos de uma forma, aqui pegando mais a área ocidental, depois a teologia católica, depois a época da razão, o humanismo, a quarta época, a desconstrução, materialismo, e por fim, agora estamos
no terceiro milênio. E em cada momento nós pensávamos, a humanidade, a massa, pensava de uma forma. Então, lá na cosmologia grega, a gente pensava a felicidade e a harmonia com os deuses, aí já é curioso. Então, desde Hesíodo, Homero, lá que nos fala a origem dos deuses, e as epopeias dos gregos, dos deuses, nós vamos ter lá um deus Zeus no seu Olimpo, com vários outros deuses. Só que tinha uma característica interessante, os deuses gregos. Eles tinham emoções humanas. Então, a Hera, por exemplo, esposa do Zeus, era ciumenta, era terrível, era vingativa. O Zeus era irado, quando ele se irritava, ele jogava raios na terra. Então, cada deus trazia características humanas, das emoções humanas. E nós tínhamos esse processo, nós éramos tomados pelos deuses. Então, o que queria dizer isso no pensamento da época? Né? Eu tomava um porre, bebia, fazia horrores assim tal. Aí alguém dizia assim, poxa, fulano, mas como é que tu foi beber desse jeito? Dionísio, que depois foi Sebaco, Dionísio me possuiu. Mas, bom, tu foi tomado por Dionísio, então tá. Ou então eu traía o meu esposo, eu traía a minha esposa. Eu disse, pô, fulano, como é que tu foi fazer isso? Afrodite me possuiu, fui tomado por Afrodite. E a gente pensa assim, puxa, é meio, desculpe colocar assim, meio até ridículo pensar uma coisa assim. Né? Mas essas coisas são tão fortes, são tão entranhadas no nosso psiquismo, na formação do nosso psiquismo, que agora a gente não pensa mais isso, Afrodite me tomou. Né? Mas a gente pensa assim, determinados ramos da religião diz assim, o demônio me tomou. Né? Alguns espíritas pensam assim, um obsessor me envolveu. É a mesma coisa. A gente coloca a desculpa lá, né? No mesmo pensamento, nas mesmas estruturas do pensamento. E, periodicamente, vêm esses espíritos superiores, como, por exemplo, Sócrates, né? E quando falavam para ele sobre essa questão, né, até no julgamento dele, de que os deuses nos tomavam, ele disse assim, não, os deuses podem nos influenciar. Mas e a encrateia? O que é a encrateia? E o autodomínio? Tu pode te dominar. Bom, não gostaram da ideia, né? E fizeram ele tomar veneno. Porque o espírito superior é sempre condenado pela alma banal, nunca é compreendido. Abandonado, deixado de lado, quando não é condenado mesmo. Veio o nosso amorzão, trazer o amor para a Terra, nós também não compreendemos, né? Também condenamos, mas surge daí a segunda época, a partir de Jesus, a época anterior passa a ser chamada de época pagã, e surge então a teologia católica. E num longo período mesmo, com grandes pensadores, desde Santo Agostinho, tentando trazer uma outra visão, uma outra percepção do cristianismo, nós não entendemos e criamos uma teologia banal, embora tivesse a teologia profunda, nós criamos uma teologia e vivemos aquilo. Então, nós éramos os escolhidos ou os eleitos. Se nós fôssemos batizados, né, nós iríamos para o céu. Então, pensamos assim, nós temos agora 7 bilhões e tantos na Terra. 2 bilhões e meio são cristãos, o resto vai tudo para o inferno. Alguma coisa não está bem colocada. Então, cria-se um inferno eterno, que nós vamos sofrer para a eternidade, e os bons iriam para um céu maravilhoso, cheio de pombinhas, ficar sentado numa nuvenzinha. Desculpe colocando assim. Né? Mas qual é o grande problema dessa teologia banal? Que a felicidade, então, vai estar nesse céu. Né? Que eu estou sofrendo e que eu estou penando, mas quando eu for para o céu, né? E aquele que é ruim vai para o inferno, veja que coisa mais estranha isso, mas que também nós ainda continuamos trazendo isso. Hoje a gente não pensa mais vai para o céu, mas a felicidade, se eu desencarnar, eu vou para o nosso lar, eu vou para uma cidade espiritual. E, na verdade, se eu sou neurótico aqui, eu posso ser levado para uma cidade espiritual e continuar neurótico lá. Né? Eu desencarno aqui, como eu brinco, assim, eu desencarno aqui, o doutor Bezerra de Menezes vem me buscar, me leva, e eu aqui assim, mas como que eu vou morrer? Eu não podia ter morrido. Ou seja, neurótico aqui, neurótico lá. A felicidade não está lá, está aqui dentro. Mas a gente traz ainda esse processo. Chegamos à terceira época, sendo meio rápidos, né? O humanismo, que é quando surge, nós tínhamos basicamente
o clero, que tinha o poder, porque inclusive eram os que sabiam ler e tinham cultura, e os reis, a aristocracia. E aqueles feudos naquela época, e alguns começaram a perceber que eles podiam viajar de feudo em feudos, vendendo mercadorias, trocando mercadorias, e começaram a vender para o clero, vender para a nobreza, e surge uma terceira classe poderosa, que é o nascimento da burguesia, o mercantilismo, e a partir daí começa a haver coisas estranhas. Por exemplo, um leigo escreve sobre as coisas do céu, que é Dante Alighieri falando a Divina Comédia, que eu acho que o nome é perfeito, é Divina, é lindíssimo, quem não leu, por favor, leia um dia, Divina. E antes era só o clero que tinha direito a falar nisso, né? Decameron, por exemplo, substituiu o amor espiritual por valores terrenos, humanos, aí nasce o Boccaccio, desculpa, né? Nasce no Decameron as novelas, que até hoje nós temos as novelas, essas ideias, né? E principalmente começam a surgir as grandes descobertas, né? Nasce em Portugal a Escola de Sagres, que vai revolucionar o planeta inteiro, né? Portugal é a base de toda essa revolução. Surge mais tarde lá a imprensa, Gutenberg, enfim, e o poder do homem, né, sendo, digamos assim, a força que vai trazer a felicidade para a Terra. E nós saímos da ideia de que então, a felicidade estaria em Deus e tudo estaria centrado em Theo é Deus, centrismo, para antropocentrismo. O homem é o centro de tudo, né? E mesmo com grandes pensadores como Descartes, Rousseau, né, Newton, a gente estuda Newton normalmente no colégio, aquelas ideias assim, né, velocidade, espaço sobre tempo, que é aquela física clássica, mas na verdade Newton dedicou a vida dele a estudar o mundo de Deus. Tem mais citações de evangelho do que citações físicas na obra dele, mas nós pincelamos só as físicas. Então, eram criaturas dedicadíssimas a ampliar nossa capacidade, mas a alma banal vai lenta. Nós mantivemos o homem como centro do mundo, né? E esse humanismo gera, então, uma prepotência da razão. Nessa época, nós praticamente estávamos só aí na Europa, né? E aí nós, com as descobertas, descobrimos os outros povos eram inferiores. E nós vamos colonizar os povos inferiores. Aí fizemos um estrago nas Américas, na África, depois na Austrália, né? Com essa ideia de que nós éramos os superiores, né? E surge mais tarde, então, a Revolução Industrial. Malthus, lá, se você se lembra, tinha dito que nós íamos passar fome, nós passamos a comer melhor do que antes, mais e com mais qualidade. E aí sim, então, nós definimos que a felicidade está no homem. O homem é que vai gerar felicidade. E não percebemos que nós estamos fazendo, na verdade, era uma robotização da criatura humana, né? Nós estamos massificando e robotizando a criatura humana, o ser humano, perdendo toda a ligação com a natureza, com a beleza, com o amor e tudo mais. E aí surge, então, a desconstrução para tentar desmanchar esses pensamentos. Vejam só, eram pensamentos que vinham lá da Grécia, da teologia católica, desse humanismo distorcido. Então, vem criaturas tentar quebrar isso. Um desses que trabalha com isso é Nietzsche. Nietzsche tem coisas belíssimas. Ele dizia, por exemplo, assim, né, que nós deveríamos dedicar um turno para a sobrevivência e 2 turnos para o crescimento espiritual. Veja que interessante isso, né? Como a gente ainda está distante disso. E no mesmo pensamento de Nietzsche ali, surge naquela mesma época Marx, por exemplo, né? Que vai criar uma influência muito grande no planeta. A felicidade está na luta de classes. E aí surge, então, a felicidade é o socialismo, a luta de classes, o comunismo. E, por outro lado, né, Malthus, né, se não me engano, mas ele vai trazer o Thomas Malthus, o capitalismo neoliberal, a meritocracia. E o que é interessante é isso, né? As ideias de uma sociedade harmônica, de uma sociedade que todos trabalham junto, é belíssimo. As ideias de Thomas Malthus lá, que não era só o clero, ou a nobreza que tinha o poder, mas que uma pessoa que se esforçasse tinha o direito a ter também
o seu potencial econômico, as suas estruturas, é belíssima. Então, o que está havendo de desequilíbrio nessas duas? Porque o socialismo foi assim uma máquina de assassinatos, o capitalismo uma máquina de uns bolsões de pobreza. O que está havendo nesse processo? O que está faltando? O Evangelho, né? Fazer aos outros o que gostaria que fizesse a si mesmo. Mas nós estamos aprendendo, e a massa banal, estamos aprendendo lentamente esse mecanismo. Mas daquela forma nós ficamos sem Deus, e aí o homem é um aglomerado de células ao acaso, né? Sem significado. A vida passa a perder o significado, porque a vida é o ter e morrer. Ter e morrer. E qual é o sentido disso? É desprovida de fé e de esperança. Mas o nosso amorzão Jesus sabia que nós iríamos passar todos esses processos, que iria haver uma época em que a massa banal estaria mais capaz de compreender ele. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Veja que interessante. A alma banal. A alma banal não consegue ainda, não tem estrutura para compreender, assim como não teve estrutura para compreender quando ele veio. Mas vós o conheceis. O cristão que conseguiu sentir Jesus no coração passa a conhecê-lo, porque ele habita convosco, estará com vós. Olha que gratidão é sermos espíritas, que gratidão é sermos cristãos, é já termos essa possibilidade. E surge então o espiritismo, o consolador prometido por Jesus, né? E o cristianismo é semeado, embora não seja imediatamente compreendido. Mas a doutrina espírita vem nos trazer uma percepção de harmonia com o cosmos, que é Deus. E aí vem nos trazer conceitos que nós ainda, né, passados tantos anos, né, 160 anos, nós ainda não conseguimos interiorizar, a alma banal ainda não interiorizou, que é a conquista da felicidade, a conquista da paz, a conquista da harmonia. Então nós vamos encontrar os espíritos nos trazendo constantemente esse convite. A questão 921 do Livro dos Espíritos nos fala assim: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Vê que interessante isso. Praticando a lei de Deus, a muitos males se furtará. Veja que interessante. E proporcionará a si mesmo a felicidade. Então, aquilo que a gente tem falado já algumas vezes, né? Como dizia Jesus: em verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e me segue, desde já receberá o seu galardão. Não é para depois, é já. A conquista da paz, a conquista da harmonia, a conquista da beleza, é para agora. Aí Kardec, né, naquela sabedoria dele, disse assim: mas se eu praticar as leis de Deus, né, eu vou ser feliz. O que se deve entender por lei natural, né? 614. Ele diz: a lei natural é a lei de Deus, os espíritos respondem. É a única verdadeira para a felicidade do homem. De novo, que coisa linda. Né? E aí indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Veja, essa frase que eu acho que a gente tinha que botar na parede do quarto, assim, porque a gente pode pensar assim: bom, se eu estou infeliz, se eu estou angustiado, se eu não estou bem, eu me afastei do Pai, eu me afastei de Jesus. Porque ele só é infeliz quando dela se afasta. E aí Kardec, né, naquela sabedoria incrível dele, ele pergunta na 621 assim: bom, se é só seguir as leis de Deus, né, e eu vou ser feliz, onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta mais curta e mais profunda de todo o Livro dos Espíritos: na consciência. Nós sabemos o que nós devemos falar ou não falar, pensar ou não pensar.
Então, nós temos a possibilidade de construir ou não o nosso caminho nas leis de Deus. E o Espiritismo, então, vem preparar a criatura humana para esse terceiro milênio de paz, de harmonia que está se moldando em toda a Terra. E surge, então, a quinta etapa, o terceiro milênio, né, com uma outra compreensão de troca, de permuta, de amor, de fraternidade. Né? Nós começamos a compreender conceitos mais elevados que antes nem se falava, embora nós estejamos fazendo uma salada com isso, estamos tentando aprender, e principalmente o outro como nosso irmão, o outro como nosso companheiro. No mundo todo, nós começamos a perceber que o outro poderia ser um filho meu, um irmão, né? E nós passamos a amar o próximo também. Mas surge um momento muito curioso, muito interessante, nesse final do segundo milênio, início do terceiro milênio, que é a internet. Nós tivemos lá atrás, no período paleolítico, na Idade da Pedra, vamos botar assim, dos Homo sapiens lá, o surgimento do verbo, né, lá por mais ou menos 30, 40 mil anos, não se tem bem esses dados corretos, mas o surgimento do verbo mais claro, e aí a partir do verbo nós conseguimos pensar, conseguimos andar em grupos maiores, e o nosso cérebro deu um pum, principalmente na chamada área de Brodmann, que assim, e a humanidade deu essa explosão de compreensão, de conhecimento que nós tivemos. Eu acho que mais ou menos daqui uns 1000 anos, quando nós estivermos estudando, nós disse, puxa, quando surgiu a internet, a humanidade deu um boom, assim. Porque nós temos, né, eu antes trazia assim, uma dor, brincando, né, assim, puxa, como é que queimaram a Biblioteca de Alexandria, né? Nós temos milhares de bibliotecas de Alexandria num celular agora. Nós temos todo o conhecimento, nós constantemente estamos recebendo mensagens de estímulo, de amor, de paz, né? De compreensão. Então, nós estamos tendo um boom imenso. Mas, é claro, junto com essas mensagens de amor, de paz, de estímulos, tem as coisas que não são boas. E a gente tem que estar atento ao que a gente está vendo na internet. Né? Saber metabolizar isso. Metabolizar é assim, vamos supor que seja agora ali pela meia-noite, né? Façam esse experimento, se quiserem, façam uma feijoada, assim, bastante feijão, carne de porco, e comam uns 3 pratos. E vão deitar. Ali pelas 4 da manhã, nós vamos ver que está saindo feijoada por cima, por baixo, nós vamos estar mal, porque nós não conseguimos metabolizar. Assim como a gente não consegue metabolizar uma feijoada que a gente come à meia-noite, por isso a gente não come uma feijoada à meia-noite, porque a gente sabe que a gente vai passar mal. Aquela mensagem que está vindo no celular, que a gente olha, não vou comer isso agora. E a palavra é bem essa, não vou comer isso agora. Não vou botar meus olhos nessa notícia da televisão, não vou assistir esse tipo de filme. Para quê? Né? O que eu quero? Eu quero a minha tranquilidade interior. Então, eu vou selecionar André Luiz pela psicografia de Chico Xavier, diz assim, eu vou albergar, eu vou guardar aquilo que me convém. O que não convém, eu deixo de lado. E aí eu uso esse potencial maravilhoso que nós temos no terceiro milênio. A vida feliz consiste na tranquilidade da mente, já dizia Cícero, aquele grande filósofo. Então, a nossa busca é a conquista dessa tranquilidade. E o que está nos bloqueando? Todos aqueles valores daquelas épocas anteriores que a gente dá, a felicidade está lá, eu fui tomado pelos deuses, espíritos, obsessores estão me perseguindo. Todos aqueles erros do passado ainda trabalham dentro de nós e nós temos que trabalhar contra isso. Né? Então, nós temos que diluir essa ansiedade. Veja a questão 922, que coisa linda. Haverá felicidade comum a todos os homens? Olha a ousadia dessa pergunta. Né? Haverá felicidade a todos os homens, não importa a classe social, não importa o país em que esteja vivendo. Há uma felicidade comum a todos os homens. E os espíritos, naquela sabedoria imensa, nos respondem. Com relação à vida material, é a posse do necessário.
E aí vem essa questão. O que é o necessário? Nós criamos um monte de necessidades quiméricas, como se diz, né? Ilusórias. Né? O Chico Xavier gostava de dizer assim, se tu tiver uma cama onde repousar a cabeça e um prato de comida, tu já é imensamente feliz. Então, vejo, se nós temos isso, nós já temos que dar graça. E quanto a mais disso nós já temos? Nosso amorzão nos dizia assim, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu do coração, né? Dentro de nós. Quando a gente constrói dentro de nós, nada nos tira. E nós levamos eternamente conosco. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Que é a vida simples, que é a construção da paz dentro de nós. Como é bom quando a gente senta numa graminha, se encosta numa árvore, assim, olha os passarinhos, olha que lindo isso. Isso continua, a terra continua bela, o céu continua azul, os pássaros continuam a cantar. Só nós é que às vezes estamos emburrados. Né? O Emmanuel diz assim, vem a tempestade, quebra-se os galhos, né? Arranca-se os ninhos e passa a tempestade. Os brotos surgem nas vergonetas, os pássaros reconstroem seus ninhos, só o homem continua carrancudo. Então é isso que nós temos que parar, tirar essa carranca e saborear essa beleza, essa dinâmica divina e bela da vida. Então haverá felicidade comum a todos os homens com relação à vida material e a posse do necessário, ou seja, a vida simples. E veja a continuação dessa resposta. Com relação à vida moral, a consciência tranquila. Emmanuel nos diz que a paz nasce na consciência tranquila. Então faz a tua parte. Se aquele que está do teu lado não está fazendo, se os vizinhos não estão fazendo, se o governo não está fazendo, se o planeta... Cada um está sobre os cuidados de Deus. Faz a tua parte. E fazer a tua parte é lava a tua louça direitinha, dobra as tuas roupinhas. Né? Me lembro uma vez, a Madame Blavatsky, a fundadora da Teosofia, ela tinha uma secretária, a Anne Besant. Depois a Anne Besant se tornou a diretora mundial da Teosofia também. E a Anne Besant estava colando uns selos numas cartas e pensando sobre a perfeição, como é que ela podia atingir a perfeição. E a Blavatsky passou. Quando a Blavatsky passou, ela não se conteve e disse assim, Madame, né, como é que eu faço para atingir a perfeição? A Blavatsky se virou, sorriu para ela e disse assim, cola direito os selos nas cartas. São esses pequenos detalhes. Faz a tua partezinha direito, faz aquela comidinha direito, lê teu livrinho com calma. E a cada momento, tu fez a tua parte. E entrega ao Pai. A fé no futuro é entrega ao Pai. Como dizia Paulo, eu plantei, Apolo regou, o tempo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, mesmo aquela pessoa que a gente gostaria muito que crescesse, ela vai crescer se ela vê o exemplo em nós. Então, faz a tua parte e entrega ao Pai. Olha que lindo isso, e tu vive em paz. Eis porque vos digo, que amorzão. Não vos inquieteis para saber onde achareis o que comer para o sustento da vida, nem onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Deus dá aos pássaros do céu o que comer. Olhai os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua majestade jamais se vestiu como. E o lindo nisso é isso. Quando a gente é jovem, a gente está naquela ideia assim de conquistar, de ter, né? Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo que os valores é encontrar os amigos, encontrar as pessoas que a gente ama, trocar esse afeto, né? E olha que linda a continuação dessa frase de Jesus. Não é a vida mais que o alimento, ou seja, o alimento da vida não é justamente nós caminharmos juntos e trocarmos esse afeto, e para isso nós vestimos um corpo, não é o corpo as vestes. Então nós já temos as vestes e o alimento, nós já temos um corpo e a troca com as pessoas que nós amamos. Temos que ser imensamente felizes. Buscar primeiramente
o reino de Deus e a sua justiça. Isso é meio estranho de colocar, mas é profundamente verdadeiro. Faz a tua parte, procura Deus, tenta ser legal. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Quando tu vê, surge aquela pessoa oferecendo aquele emprego, surge uma outra trazendo um livro que era exatamente o que tu precisava, surge uma palestra para te ouvir aquilo, procura seguir ao Pai. Procura. Quem anda na luz não anda em trevas. Procura seguir o Pai. Todo o universo vai conspirar a teu favor. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã. Que coisa mais linda isso. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia os seus cuidados, dizia o Mestre. Então relaxa e te entrega ao Pai. E hoje tu tem que ser legal. Agora. A única realidade é agora. Ontem passou, amanhã pertence ao Pai. Agora é o momento que eu posso relaxar. Então agora eu quero estar bem. Agora eu quero estar em paz. Agora eu quero estar com Jesus. O Dan Brun nos fala que, numa pesquisa muito interessante da Universidade de Clermont, na França, existem 2 tipos de felicidade. A felicidade hedônica, que é baseada no ego, nos prazeres flutuantes, que no fim a gente termina ansioso para querer mais, sempre a busca de um prazer que não satisfaz. E a eudemônica, que é baseada num modo de ser, num sentimento de realização, numa conquista interior. E essa gera um bem-estar mais estável. Então essa é a ideal de nós começarmos a entender. Então como é que nós faríamos a construção de uma mente eudemônica, baseada numa construção interna? Em primeiro lugar, olhando para a mente, né? O funcionamento da nossa mente. Então eu vou convidar vocês, se quiserem, por 5 segundos, é realmente 5 segundos, fazer uma mentalização, fecharem os olhos e mentalizarem o que eu vou falar, por 5 segundos, quem quiser me acompanhar. Feche os olhos e pensem numas uvas. Uns cachos de uvas lindos, que chega até aquelas gotículas de água, assim. Aquelas uvas belas, deliciosas. Agora pensem em navios. Navios cortando o mar azul, singrando as águas, serenos. Agora pensem em cidadezinhas do interior. Aquelas cidadezinhas lindas, formosas. Era isso, podem abrir os olhos. O que aconteceu aí? Parece estranho, né, isso? Mas o que aconteceu? A vacuidade dos pensamentos. O que é isso, a vacuidade dos pensamentos? O quanto eles são bolhas. Então, por exemplo, quando eu estava falando em uvas, vocês tinham na mente de vocês uvas lindas, vivas. Chegava a ter quase um cheiro, uma cor bela. Quando eu falei, agora pensem em navios, você pensaram em navios cheios de uva ou navios sendo seguidos por uvas? Não. Vocês simplesmente pegaram uvas e fizeram assim, ó, pof! Desapareceu uvas, surgiu navios. Aí quando eu falei assim, agora pensa em cidadezinhas do interior, vocês pensaram um navio numa cidadezinha do interior? Não, vocês simplesmente pegaram navios e pof! E passaram a pensar em cidadezinhas do interior. Então, todo pensamento funciona como uma bolha de sabão que nós produzimos. E assim como nós produzimos, nós, pof, estouramos. Então, se o pensamento é legal, é legal. Se não é legal, pof, não vou pensar nisso. Veja que interessante isso. Por quê? Porque o pensamento ativa uma emoção. Ele mexe com a gente. O fato de eu pensar, já me vem aquela emoção. Então, por exemplo, para alguns que estejam com fome, pensar em uvas já dá sede, já dá vontade de comer. Para outros, pensar em uva tem aquela meleca dentro, eu não gosto. Ou se alguém trabalha com parreiras de uva, diz, a safra não foi boa, pode dar até uma emoção negativa. Vai gerar emoção, a mesma uva. Em cada um vai gerar uma emoção diferente. Se eu falar em navios, alguns podem pensar assim, é aquele transatlântico fazendo
aquela viagem pelas cidadezinhas do Mediterrâneo, que coisa linda. Outros, algum que tenha morrido numa vida passada, no navio, navio em alto mar, nem pensar, né? Chega a dar um mal-estar. Então, em cada um, o mesmo pensamento vai gerar uma emoção diferente. Alguns vão pensar assim, uma cidadezinha do interior, que coisa mais linda, mais pitoresca. Outros vão pensar assim, é uma fofoca só, todo mundo falando de todo mundo, um se metendo na vida do outro. Então, cada um vai ter um tipo de emoção. Então, nós produzimos pensamentos. E vejam, nós produzimos os pensamentos. Mesmo que sejam ativados por uma notícia, nós produzimos e ativamos emoções. E aí essa emoção vai nos dar ou tirar a paz, né? E aí nós temos que pensar na vacuidade também das emoções, porque são a partir dos pensamentos. Então, raiva, né? A raiva é um pensamento importante, que é o momento em que eu vou estar no ataque e fuga. Agora, eu permanecer na raiva é uma doença. Então, quando começa a pensar, pof, não vou entrar nisso. Mágoa, tu não sabe o que me fez. Pof, corta. Medo, né? Isso, pof, orgulho, inveja, ansiedade, bolhas de pensamentos ilusórios. Não vou levar isso comigo. Pof, eu tô lendo um livro e vem aquela raiva, aquela mágoa. Pof. Né? E a gente fica assim, fazendo, e depois fica todo duro, Senhor, me dá paz, me dá harmonia. Mas nós é que estamos produzindo isso. Vejam, o homem é que constrói a sua felicidade. Então, com que fim? Pof. Veja, é interessante pensar assim, memórias ativadas, né? Vem, deixa que vá. Vai ter o seu momento. Isso é importante. Por exemplo, se eu tenho aquela mágoa, eu estou vendo uma paisagem, me vem aquela mágoa. Pof. Agora, se existe essa mágoa dentro de mim, eu vou ter que trabalhar. Então, no momento em que eu estou fazendo uma prece, no momento que eu estou fazendo o evangelho, eu vou pensar assim, por que aquela hora eu estava ainda com aquela mágoa? Eu preciso trabalhar isso. Eu não posso simplesmente esconder, fazer pof e empurrar isso dentro de mim, porque vai voltar sob a forma de doença, sob a forma de um câncer. Eu preciso trabalhar todas essas emoções, mas elas não podem tomar conta de mim. Por isso, pof. E aí, no momento adequado, eu vou olhar coisa por coisa. Isso não está adequado para mim. Não é legal eu ter essa ansiedade. Por que eu tenho esse medo? Por que eu tenho essa raiva? E trabalhar eles no momento de uma prece, no momento de uma meditação. Mas se não, assim como elas vêm, deixar que vá. Eu tenho que ser o capitão do meu barco, o senhor da minha caminhada. Eu peço a Jesus, eu de mim mesmo nada posso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então, Senhor, ajuda para que eu pofe nesses pensamentos, nessas emoções que não são legais. Eu quero estar em paz. Porque a nossa mente, se a gente olhar para a mente profunda, quando a gente faz uma meditação, que a gente vai descascando assim, né? Eu não sou esse corpo vai morrer, eu não sou esse nome eu ganhei nessa vida, a gente vai descascando isso, a gente vai chegar no eu profundo, no espírito mais profundo, eterno que nós somos. E nós vamos perceber que esse eu profundo é profundamente sereno, porque não está ligado às coisas do mundo. Eu gosto de dar o exemplo assim, a paz de um amanhecer. Sabe quando está amanhecendo? E, nossa, aquela paz, os passarinhos cantando, os grilinhos, a vida brotando, profundamente serena. Esse é o nosso estado natural. Porque nós somos um bichinho dessa natureza. Nós pertencemos a essa natureza bela do Pai, esse cosmos infinito. Esse é o nosso estado natural. Mas daí então a gente acorda nesse estado divino, né? Percebe essa paz, sintoniza com essa paz interior, faz uma prece, e aí vai para o nosso dia e lembra assim, eu tenho que pagar aquelas contas. Pronto, já começou. Eu tenho que pagar aquelas contas. E aí os pensamentos geram as emoções, quando a gente vê, a gente está assim. Se foi a nossa paz. Então a gente tem que estar atento, que tipo de bolhas de pensamento está querendo entrar em mim. E pof. Né? O Melrin, da Universidade de Astra, não sei bem como é que se pronuncia isso, nos fala sobre Aistelang, né?
que seria mais ou menos fixação funcional. Ele diz assim, é a tendência do cérebro a se ater às soluções que já conhece. Ou seja, nós temos uma tendência a pensar sempre da mesma forma. Veja que curioso isso, né? Em vez de procurar outra, a gente já está acostumado a pensar daquele jeito, a gente acaba repensando daquele jeito. São chamados padrões de repetição. Então, eles fizeram um estudo muito interessante com enxadrezistas. Eles mostravam jogadas numa tela de computador. Em determinado momento, eles mostravam uma jogada que era muito conhecida como o mate sufocado. E todos olhavam aquilo e diziam assim, mate sufocado. Em 5 lances, checkmate. E eles diziam assim, tá, mas tu notou que parece o mate sufocado, mas dá para ti em 2 lances dar o checkmate. E todos ficavam assim, nossa, como é que eu não vi isso? Porque eles estavam acostumados a ver aquele lance, mate sufocado, 5 jogadas, e ver de um caminho completamente diferente. E nós somos assim, que é o chamado viés de confirmação que o Eison, o Peter nos colocou. Né? O que é o viés de confirmação? Nós temos uma fixação funcional, ou seja, nós pensamos sempre de uma maneira e adaptamos a realidade à maneira como nós pensamos. Vê que coisa interessante isso. Um exemplo disso foi o Gold, da Universidade de Harvard, ele até escreveu esse estudo, A Falsa Medida do Homem, que o Broca estava estudando Darwin e que a evolução, à medida que ela acontecia, dos primatas até nós, o cérebro ia aumentando. E ele estava fazendo um estudo, então, profundo, que quanto maior o cérebro, mais evoluído, mais inteligente. Né? Ele estava empolgado nesse estudo, escrevendo, e aí ele se deparou que o cérebro dos alemães era maior que o cérebro dos franceses. E ele era francês. Não gostou, né? Aí ele fez todo um estudo para explicar que o cérebro dos alemães era maior que o cérebro dos franceses, porque os alemães tinham uma constituição física maior, eram mais altos, maiores que os franceses, e por isso que o cérebro era, porque senão era tudo igual, né? Todo um raciocínio para resolver a situação. Aí ele se deparou que o cérebro dos homens era maior que o cérebro das mulheres. Ele disse, bom, aí não é, porque os homens são superiores mesmo. Veja que incrível. Né? Que erro grave, mas por uma maneira de pensar. Na época, eles pensavam assim. Então, era aquela maneira de pensar, não procura outras alternativas. Hoje se sabe, por exemplo, que o cérebro das mulheres é realmente menor que o cérebro dos homens, mas ele tem o mesmo número de neurônios, ele só é mais compacto e mais ainda. O homem tem uma tendência a usar o hemisfério esquerdo e a mulher trabalha com os 2 hemisférios, ela elabora mais do que o homem nas suas tomadas de decisões. Então, é muito mais rico do que nós podemos imaginar. Mas nós temos a tendência a repetir padrões. Tá? E o nosso funcionamento, como é que é? A mesma coisa. Né? A gente vê lá, por exemplo, assim, o fulano se acidentou e perdeu uma perna. A gente pensa, o que ele não fez na vida passada para perder uma perna? Sabe? A gente, ou então, Deus castigou. A gente tem esses pensamentos. Né? E eles são fortíssimos em nós. Nos tomam, nós podemos dizer assim. Nos tomam. E a gente tem dificuldade de quebrar isso. Né? Vejam, nascer cego. Nasceu cego, né? O que ele não fez na vida passada para nascer cego? A gente nunca pensa na possibilidade que ele poderia ser um cego extremamente bom, um espírito evoluído que veio como cego para ajudar os outros cegos e mostrar aos outros cegos que a gente pode ser cego e enfrentar a vida com alegria. Meio estranho isso, mas existe isso. Os que vêm por missão. Meninas, eu conheço uma menina que perdeu uma perna e ela é um estímulo de alegria, de impulso. Na minha infância, a pessoa perdia uma perna, era aleijado. Aquilo era estigmatizado pela sociedade. Hoje elas têm prótese, elas desfilam, elas mostram a prótese, desfilam, vão para a piscina. São um encanto para aqueles que têm que passar por essa prova. Então a gente nunca sabe quando é que é uma prova, quando é que é uma missão, quando é que é uma expiação, quando é que é uma missão.
Imagina nascer cego, né? Jesus, quando curou aqueles velhos já cego, os discípulos perguntaram para ele: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Vejam, mesmo pensamento, para que ele nascesse cego. E Jesus disse assim: nem ele, nem seus pais, mas ele veio assim para que se cumprissem as Escrituras. Veio por missão. Olha que coisa linda isso. Que coisa profunda isso. Aquela menina que era paralítica e a família busca Jesus para que ele vá curar ela, e ele entra e passa uma tarde conversando com ela, e quando ele sai, a família vai ver se ela estava curada, ele diz assim, não, ele conversou comigo. E eu compreendi que a minha alegria nessa situação vai ser muito maior para o trabalho do que ele me curar. Por missão. Então, nós temos que quebrar esses pensamentos que tomam conta de nós, que realmente tomam conta, e nós sofremos com eles. Né? Onde é que está o amor nos nossos pensamentos, em pensar uma coisa assim, está pagando? Né? Onde é que está o amor nisso? Né? Então, a gente tem que localizar o padrão dessas bolhas. Né? Vamos supor aqui, a gente está assistindo uma palestra, está bacana aqui, e eu estrago a palestra falando em dinheiro. Para alguns é de dinheiro, porque essa crise, porque não sei o quê, porque agora está pronto. Entramos no mesmo padrão de perda de paz. Veja que interessante isso. Eu estava em paz, mas um gatilho, e é bem essa palavra, um gatilho, né? Alma gêmea. Né? Onde é que está a minha alma gêmea? Um gatilho transforma a minha paz. Então, eu tenho que conhecer esses gatilhos. Quando começa a surgir aquele pensamentozinho, que eu percebo que não é legal, lembra, a gente abordou lá na outra ocasião, em 100 milionésimos de segundo, nosso coração percebe, isso não é legal. Esse tipo de pensamento não é legal. A gente tem uma supressão de dopamina lá, né? Isso não é legal. Então, quando eu percebo que não é legal, corta. Não vou entrar para esse tipo de pensamento. Não vou entrar para esse tipo de raciocínio. Senão eu vou sofrer. E nós podemos controlar isso. Nós temos fixação funcional tanto na dor como no prazer. Então, nós temos que saber o que está me levando a um prazer que vai me gerar dor, ou um pensamento que vai me gerar dor, e localizar esse padrão das bolhas. Porque a gente se alimenta uns dos outros da informação. A André Luiz nos coloca assim, eles, encarnados, se alimentam diariamente de formas mentais. Então, onde a gente está botando os olhos? No celular, no computador, na televisão. O que a gente está buscando? Pedi e se vos dará. Buscai e acharei. Batei a porta e se vos abrirá. Seja o que for, bom ou ruim. Então eu vou entrar naquelas notícias de fofoca, aquelas coisas de política de baixo nível, né? Para quê? Vamos colocar os nossos olhos, os nossos ouvidos naquilo que a gente está buscando, junto com aqueles que estão buscando, porque se existe alguns que ainda estão desarmônicos, desequilibrados, existe um grande grupo que está trabalhando pelo o planeta de regeneração que nós estamos transformando, esse planeta de beleza, de amor, de fraternidade, que inevitavelmente a Terra está se transformando. Nosso amorzão já dizia, os justos herdarão a Terra. Então a Terra está se transformando, nós podemos ser partícipes dessa transformação, estarmos ligados e pensando, unidos e trocando informação com aqueles que estão trabalhando por esse bem maior, por essa luz maior. Porque que bolhas são estas lá das trevas e das bagunças e do mal? Bolhas de representação da realidade. A Eti foi uma escritora judia que foi presa na época da guerra e ela escrevia escondidas em pedacinhos de papel e colocava embaixo do colchão e depois foi localizado e tem um trabalho lindíssimo, talvez alguns de vocês conheçam, e ela colocava assim, o grande obstáculo é sempre a representação e não a realidade. Então a gente viaja, a gente faz uma fantasia e acha que aquilo é realidade, mas é fantasia. Vejam o nazismo. Era uma fantasia gigantesca.
O povo alemão ficou tomado por aqueles símbolos, por aquelas fantasias, por ilusão, né? Ter um uniforme da SS na época era estar no topo do mundo. No final da guerra, tinha uniformes alemães jogados, as pessoas não queriam nem tocar, nem olhar, né? E vejam que lindo isso, né? Ela, presa num campo de concentração, escrevia assim: devemos manter os olhos fixos nas coisas que importam na vida, presa num campo de concentração. Podemos deixar de lado, sem medo, todo o resto. Voltamos sempre à mesma constatação: a vida é boa. Veja que coisa linda. Eu acredito que ela pertencia no judaísmo, tu pode estar ligado ao Talmud, ou à Cabala. A Cabala tem uma percepção lindíssima, todos têm, né, que buscam a luz. Eu acho que ela tinha isso muito forte, muita essa compreensão de que a vida era boa. E aquilo era uma ilusão, era uma alucinação que a criatura humana se deteve temporariamente. Olha a grandeza da percepção dela. Os campos da alma e do espírito são tão vastos, tão infinitos, que este montinho de desconforto e de sofrimentos físicos não tem mais muita importância. Presa no campo de concentração. Não tenho a impressão de ter sido privada de minha liberdade. E, no fundo, ninguém pode verdadeiramente me fazer mal. E morreu no campo de concentração, mas ela já era livre. Porque ela já vivia o eu sereno. E não a ilusão temporária, porque ela morreu lá e, desculpe informar vocês, mas vão morrer. Todos nós vamos morrer, porque nós estamos passando rapidamente. Quando eu fazia minhas palestras, um tempo atrás, eu jogava a franja. Minha franja já morreu, né? E já está minha estrutura se destruindo, e daqui a pouquinho eu estou indo. Mas isso é a impermanência da escola em que nós estamos vivendo. Agora, eu sou eterno. Eu continuo, nós continuamos eternamente. E podemos trabalhar esse nosso presente infinito, que é a vida. Nós já estamos vivendo a eternidade, esse eu sereno. Então, desmanchando essa fixação funcional, pode ser pela dor ou pelo amor. Pela dor é quando nós não queremos olhar para nós e aí vai se criando cada vez mais curtos-circuitos internos e a gente tapa, bebe, vai ver televisão, mente para si próprio e chega um momento que a vida nos pega. Eu gosto de um conceito de Emmanuel no livro O Consolador. Ele diz assim: dor é estacionamento. Todo o universo cresce, todo o universo se desenvolve. Se tu parar, a vida te empurra. E aí dói. Mas é a vida te empurrando para te desabrochar, para te brotar essa árvore frondosa que todos nós somos, para dar muitos frutos. Mas pode ser pelo amor. Quando nós percebemos que esse eu sereno somos nós e o Pai dentro de nós, que é amor. No fundo, todos nós temos essa centelha divina, como diz o Evangelho, que é o amor. Então, com que fim cada gesto do nosso dia a gente pode pensar? Como ou não como isso? Falo ou não falo isso? Pergunta para esse eu sereno, pergunta para esse amor. E a gente vai transformando as nossas ações. É um automatismo, a gente exercita isso. Faço ou não faço isso? Visito ou não visito? Digo ou não digo? Sempre perguntando para esse Pai interno, para esse amor que vem dentro de nós. Nós vamos transformando a nossa caminhada no caminho do amor. E também o amor ao próximo. Porque quando nós nos interessamos em amar o próximo, em auxiliar o próximo, nós encontramos até em nós soluções que nós antes nós não encontrávamos. A ciência tem estudos muito interessantes. O Richard Davidson, que é de Harvard, mas da Wisconsin, ele tem um estudo muito interessante sobre serenidade. 5 fatos sobre serenidade. Primeiro, serenidade é uma habilidade. Então, tu conquista a serenidade assim como tu conquista aprender um instrumento musical. O cérebro se modifica
pelo nosso treinamento, é a gente diz, não, eu quero ter paz, não, eu quero ser sereno, não, eu não vou esquentar a cabeça, ó, pof, vamos parar. Não, 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 pof, eu quero paz. Não, essa mensagem, ó, não, essa notícia, pof, eu quero viver em paz. E a nosso cérebro passa a se modificar. Olha que lindo, nascem neurônios de paz dentro de nós. Inversamente proporcional à dispersão da mente. O que é isso? Quando nós estamos dispersados, não estamos em plenitude. Então, o foco, eu estou lá lavando a louça, eu não posso esquecer que eu tenho que pagar aquelas contas, eu tenho que arrumar o quarto, não sei o quê, e a vizinha, não sei o quê. Não, tu está lavando a louça, lava, passa a esponja, deixa aquela aguinha cair, tu vai tomar um banho, agora eu estou tomando banho, que coisa boa essa água caindo, limpando, tirando também as cargas, me limpando. Agora é hora de almoçar, que coisa boa essa comidinha. Foco, uma coisa de cada vez. Se em cada momento eu estiver pleno, que aquela ideia assim, quando eu estou escalando, ou quando eu estou pintando, parece que o mundo todo deixa de existir porque eu estou centrado. Então eu me centro em cada momento, no aqui e no agora, em paz. Preocupai-vos com o dia de hoje, dia Jesus. A cada dia os seus cuidados. Então, foco. Agora é a hora de eu ler o meu livrinho. Não vou não vou pensar. Eu vou ler o meu livrinho, eu vou ouvir a minha musiquinha, eu vou comer a minha comidinha, eu vou tomar meu banho. De foco em foco, nós caminhamos em paz. Associado a padrões específicos na atividade cerebral do corpo. Então, uma mente serena, corpo sereno, corpo saudável. E esse corpo saudável vai levar a uma mente saudável. Dois componentes importantes, a homeostase emocional e a atentividade emocional. Homeostase foi um médico que descobriu que o nosso corpo todo busca se equilibrar. Então, por exemplo, se está quente, ele abre os poros para ventilar. Se está frio, ele fecha os poros, o sangue se contrai, por isso que a gente sente os arrepios. Ele controla a nossa pressão, ele tenta controlar os níveis de glicose. Então, está sempre buscando equilibrar. E assim como há um equilíbrio no nosso corpo, há um equilíbrio, uma busca de equilíbrio emocional. Por exemplo, retornar, ficar calmo depois de um estresse. Tá, deu aquele, mas calma, né? E estar atento às minhas emoções. E por fim, e olha que lindo isso, né? Estudado numa universidade, pesquisas universitárias, a generosidade. Há uma disposição inata para a generosidade e bem-estar. O ser humano se sente feliz quando ele faz o bem. Olha que lindo isso. Então, se tu não está muito bem, vai fazer o bem, que tu vai melhorar. Eles fizeram, são vários experimentos. Esse aqui é muito interessante. Eles repetem várias vezes. Eles dividiram 2 grupos de 25, deram $100 para cada um no início de uma tarde, fizeram uma série de exames, né? Tomografia, ressonância, exame sanguíneo, vendo o nível de sistema imunológico, uma série de exames, deram $100 para cada um. Para 25 eles disseram assim, olha, vai, sai e compra o que tu quiser para ti, gasta esses $100 contigo. No final da tarde volta aqui. E para os outros 25 eles disseram assim, olha, vai, e gasta esses $100, mas tem que gastar com outro. Não compra nada para ti, compra para alguém. E no final do dia, tu volta aqui. E olha que espetáculo, esse experimento foi feito várias vezes. Sempre, 100%. Aqueles que gastaram com os outros voltaram muito mais felizes, com os níveis de dopamina maior, com o sistema imunológico melhor, porque dar nos faz bem. Olha que coisa linda isso. Então, até isso, quando a gente estiver meio ruim, assim, liga para ajudar alguém, tenta fazer uma força para alguém, que isso nos liga à força do amor maior e nos levanta, porque é da lei que dar nos faz bem. A nossa mente, então, né? Eu tenho que centrar no que eu quero. Quando eu vou fazer uma meditação, quando eu vou fazer uma prece, eu não posso ficar pensando assim, me ajuda para que eu não seja nervoso, me ajuda para que eu não seja neurótico. Aí que eu estou reforçando ser nervoso, ser neurótico. O que eu quero? Foco, não no barulho do mundo, mas na ausência de inquietude. Eu quero paz. Então é isso que eu vou mentalizar.
Atentividade emocional, ou seja, se eu não estou em paz, eu não estou com Jesus. Generosidade, ou seja, tentar ao máximo crescer e fazer crescer em todos os momentos, né? O que custa dar uma mão para a vizinha? Faz bem para nós, né? Emmanuel, para encerrar, nos fala na plataforma do Evangelho. Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade, da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não esqueça as plataformas do Evangelho Redentor. Aprende a amar, cessa o egoísmo e distribui o amor. Aprende a amar. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e todo o entendimento. O que é isso? Ama a vida. Que coisa boa. Cada dia acordar e dizer assim, que coisa boa estar vivo, de sentir o sol, a brisa, as pessoas que eu amo. E ama o próximo como? Como a ti mesmo. Então, primeiro te ama, aprende, dá o tempinho para ti. A gente tem que. Agora é minha horinha de ouvir uma musiquinha. Agora é minha horinha de fazer um tricô. Agora é minha horinha de ler um livrinho. Agora o pai vai dar uma caminhadinha. Agora a mãe. É a nossa horinha. A gente tem que se amar. Cessa o egoísmo, né? Da animalidade. Faz bem aos que te fazem mal. Ora pela paz dos que te ferem. O que é isso que Jesus nos coloca? Liberta o teu coração. Vai ser livre. Se os outros ainda não compreendem, entregue eles a Deus, mas tu vai ser livre. E distribui o amor. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons da tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Combate a ignorância acendendo lâmpadas de auxílio sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Quem somos nós para julgar? Ama, compreende e perdoa sempre. Somos todos uma família só. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da vida, né? Crescer e fazer crescer. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, mesmo com as lutas da terra. Para ele pode existir batalhas, atritos, entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. A minha comida, diz nosso amorzão, é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Era isso. Muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece, então. Então, Pai amado, muito obrigado por esses minutos de paz e de convite à conquista de nós mesmos, contigo, Senhor. A alegria de desabrocharmos em tua caminhada. A alegria de amarmos contigo no coração. Abençoa-nos, Senhor, mais esse propósito de desabrocharmos para a nobreza espiritual que nos convida, nos tornando melhores um pouquinho a cada dia. Ilumina nosso planetinho azul, nossa escola abençoada. Obrigado a esses queridos amigos espirituais que nos assessoraram nessas atividades. E profundamente obrigado a Ti, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, então. E fique com Deus todos.